Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com mais um vídeo do Barroco Italiano, da arquitetura. Hoje vamos falar acerca da Basílica de São Pedro. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e nós hoje vamos fazer o terceiro vídeo da arte barroca. Hoje vamos falar mais uma vez acerca da arquitetura, é o último vídeo acerca da arquitetura e hoje falamos apenas de uma igreja, na verdade uma basílica, a Basílica de São Pedro, em Roma. Na verdade, esta basílica não é só barroca. Ela foi começada muito antes disso. Quem conhece aqui os nossos vídeos de História da Arte sabe que a Basílica de São Pedro foi encomendada pelo Imperador Constantino, o primeiro imperador católico, cristão de Roma. Quando ele decidiu que a religião oficial do Império seria a religião cristã, encomendou então esta Basílica de São Pedro. A Basílica foi construída segundo aquela planta da Basílica Romana, que era uma planta que os romanos tinham ido buscar aos gregos e depois adaptaram, e então eles adaptaram esta planta porque era um espaço amplo, dava para pôr muita gente lá dentro, isto era um culto em que as pessoas se encontravam, não é verdade? Então eles usaram esta basílica e decidiram colocá-la no sítio onde São Pedro estava sepultado. Portanto, São Pedro tinha sido martirizado, ele foi morto, e aqui era o sítio onde ele estava sepultado. Então o Imperador Constantino decidiu que era ali que se ia fazer a Basílica de São Pedro. Era uma pequena igreja na altura. Com o passar dos anos, ela foi ficando degradada, foi precisando de obras. Os papas, ao longo dos tempos, tinham feito pequenas alterações, mas foi um papa, que aqui no Criarte é muito conhecido, que decidiu reformar a igreja a sério. O Papa Júlio II, em 1506, pediu a um famoso arquiteto, que era o Bramante, que era por acaso um rival do Miguel Ângelo, mais uma rivalidade muito gira. Ele pediu ao Bramante para fazer então um estudo para construir de novo uma basílica. O Bramante aceitou o convite para fazer este novo projeto para a Basílica de São Pedro e fez um projeto grandioso. Na verdade, ele baseou o seu projeto numa cruz grega. A planta da igreja seria uma cruz grega. Vocês já falámos nisto várias vezes, vocês já sabem que há dois tipos de planta, não é verdade? A cruz latina, que tem um braço mais comprido, e a cruz grega, em que os braços são todos à mesma distância entre si. Então, o Bramante decidiu fazer uma cruz grega, mas na verdade não chegou muito longe. Tinham as obras começado, ele só tinha ainda colocado alguns pilares, quando, por força dos acontecimentos, tudo parou. O Papa morreu, entramos em período de reforma da igreja. Quando as coisas acalmaram, foi chamado este senhor, Miguel Ângelo. Ele já estava muito velhote e ele foi convidado para continuar, para fazer as alterações que quisesse aos planos do Bramante. E o que ele fez foi, primeiro aceitou continuar uma obra do Bramante que era seu rival. Mas ele não quis saber e tentou ser fiel a vários dos desenhos do Bramante. Segundo, ele exigiu que não queria ser pago, porque esta seria a sua oferta a Deus. E seria talvez uma forma de Deus lhe perdoar os pecados para ele poder entrar no paraíso. Então, o Miguel Ângelo era uma pessoa muito talentosa, não é verdade? Desenhou a fachada, desenhou muitos aspectos importantes da Basílica de São Pedro, incluindo a cúpula. Essa cúpula que vocês estão a ver por cima da Basílica de São Pedro é um projeto do Miguel Ângelo. Infelizmente, Miguel Ângelo faleceu logo no início das obras. No século XVII, em 1606, novo arquiteto foi chamado. Deram-lhe os planos do Bramante, deram-lhe os planos do Miguel Ângelo, não é verdade? A fachada já estava quase construída, havia os planos para a cúpula e tudo mais. E este arquiteto aceitou, então, fazer esta obra. Estou a falar deste Carlos Maderno. Uma coisa que o Maderno fez foi alterar um pequeno pormenor. Ele não quis fazer uma igreja com uma planta de cruz grega, mas sim com uma planta de cruz latina. Porquê?
Porque, segundo ele, e nesta altura do século XVII, em plena Contra-Reforma, a Igreja precisava de ser espetacular. E a cruz grega é muito bonita, mas os braços para todos os lados são tão longos que se perde um pouco aquela sensação do altar ser o mais importante. Então o que ele fez foi uma planta de cruz latina. Assim, a nave seria muito mais longa, o que faz com que haja também mais teatro quando se entra, quando se faz uma cerimónia, não é verdade? E encurtou os outros braços. Então passou a ser uma planta de cruz latina. Outra coisa que aconteceu nesta igreja, na Basílica de São Pedro, que não era habitual, foi colocar o altar-mor, o altar principal, por baixo da cúpula. Normalmente o altar estava depois, estava recuado e atrás de si só a ábside, não é? Mas este altar está mais ao centro, está por baixo da cúpula. Isto acaba por resultar de uma maneira muito bonita, porque a cúpula é uma peça de arte em si. Ela tem uma decoração muito bonita, é uma fonte de luz, portanto, a determinadas horas do dia a luz entra por ali e provoca realmente uma sensação lindíssima sobre o altar. Outra razão para o altar estar aqui é que por baixo temos a cripta, onde dizem se encontram os restos mortais de São Pedro. Os restos mortais de São Pedro estão lá. Se nós traçarmos uma linha vertical que vai da cruz que está no topo da cúpula e fizermos uma linha vertical, ela passa pelo altar-mor e vai bater no fundo, na cripta, exatamente onde estão os restos mortais de São Pedro. Portanto, fazia sentido o altar ser ali. O que é que acontece? Esta igreja, por dentro, é uma igreja mais clássica. Ela não tem aqueles elementos mais habituais do barroco. Mas não se esqueçam que isto foi uma igreja que levou tanto tempo a construir e foi sofrendo tantas alterações, não é? Que podemos considerá-la na mesma uma igreja importante para o barroco. Porquê? Por causa do Bernini. O Bernini foi chamado para trabalhar nesta igreja. Contei-vos até aqui mais ou menos a história da Basílica. Quem é que a tinha feito, quem é que a desenhou, quem é que a idealizou, que nomes é que estiveram envolvidos no seu projeto. Vamos agora então analisar a fachada. Em 1617, a fachada, a parte exterior da igreja, foi terminada. Esta parte exterior foi feita exatamente com base nos desenhos do Miguel Ângelo. Está terminada. No entanto, ela tem alguns apontamentos de barroco. Temos aqui uma igreja mais ornamentada, uma igreja com estátuas por cima, com colunas duplas. Portanto, temos aqui já uma igreja que ainda é clássica, já a caminhar para o barroco. Temos também colunas em camadas, frontões quadrados, mistura de colunas quadradas com colunas redondas, frontões das janelas e dos portais que se alternam entre linhas redondas e linhas regulares. Na entrada da igreja, no pátio, temos uma colunata circular. Esta colunata circular foi projetada pelo Bernini depois. Ele foi depois chamado para vir fazer a intervenção na Praça de São Pedro. Atenção que nós vamos ter um vídeo a analisar esta obra do Bernini, esta colunata. Mas pronto, o espaço exterior está aqui. Dizem, em Roma, que esta colunata é feita como se fossem dois braços que envolvem os fiéis. E é muito impressionante. Quando nós vamos a Roma e decidimos ir ao Vaticano, temos uma rua muito longa, que vem da outra parte do rio, não é? Vem da muralha interior da cidade, porque o Vaticano fica no exterior, e nós fazemos aquela rua toda, que é uma rua que não é muito larga, é estreita. E quando chegamos ao final da rua, de repente abre-se este espaço enorme. E estas colunas circulares abraçam-nos. É realmente para o fiel se sentir bem-vindo, abraçado, porque as dimensões disto são todas muito grandes. Esta igreja é gigantesca e esta praça também. E nós sentimos-nos assim, uma formiguinha, muito, muito, muito pequeninos. Então, esta envolvência conforta de certa forma. O Bernini criou aqui uma colunata com 284 colunas, 162 estátuas em cima da colunata e cada estátua tem aproximadamente 2,70 m de altura. A colunata tem 17 metros de largura e 23 metros de altura. Isto é só o exterior.
Nós tínhamos uma pequena igreja fundada por Constantino, em homenagem a São Pedro, que se foi transformando e transformando e transformando e chegou à época barroca, que é a época em que as pessoas gostam de monumentalidade, de exagero, de decoração, de drama e de luxo. E temos isto, temos a colunata do Bernini com uma fachada do Miguel Ângelo. Agora, vamos entrar. Tal como o exterior, quando nós entramos na Basílica de São Pedro, é tudo deslumbrante. A escala é gigantesca. Sentimos-nos pequenos. Não há 1 metro quadrado desta igreja que não esteja decorado. É magnífico. Quando entramos, temos o quê? A nave, a longa nave central. No cruzeiro, temos uma cúpula, que é um projeto do Miguel Ângelo. Depois da cúpula temos a ábside. Eu expliquei-vos que o altar fica logo ali, por baixo da cúpula, não fica recuado. Então o que é que se passa? O clero fica com medo. A igreja acha que isto talvez seja radical demais. Havia um sentido religioso para o altar estar ali, não é? Porque por baixo está a cripta com o corpo do santo. Portanto, há uma ligação, faz sentido estar ali o altar. Só que a igreja achava o quê? Devido à dimensão de tudo isto, um fiel entrava na igreja e ficava a olhar e ficava perdido, não sabia onde é que era o altar-mora. Fazia confusão, tinha que ter um destaque. Então o que é que aconteceu? Chamaram o Bernini e disseram-lhe: queremos uma obra que faça o altar destacar-se. E o Bernini apresenta isto. Por baixo da cúpula, inundada de luz, surge um grande contraste, um baldaquino. Um baldaquino preto e dourado, entre o claro e o escuro, entre a luz e a escuridão. Este é um resultado bastante dramático e extremamente bonito. Baldaquino, normalmente, é um dossel. O dossel usava-se por cima das camas, eram umas colunas, depois punha-se um pano. Porquê? Porque as pessoas não tinham muitas condições, as casas não eram assim muito bem construídas, eram de madeira, às vezes deixavam entrar o quê? Bichos, não é? Animais, insetos. Então colocava-se o dossel com o seu pano para proteger as pessoas. Mais tarde, ao longo da Idade Média, isto passou também a ser usado para cobrir os tronos. Colocava-se um baldaquino com um pano. Este pano passou a ser conhecido como o pano de honra e era normal dar destaque à pessoa que estava por baixo dele. Portanto, colocava-se por cima do rei, por cima do comandante das tropas, por cima do Papa, não é verdade? Portanto, das pessoas mais importantes. Temos então aqui o baldaquino. O que o Bernini faz é pegar nesta ideia e construir um baldaquino de bronze para assinalar o altar. E olhem para esta peça. É lindíssimo. Tem 4 colunas, que são as chamadas colunas salomónicas, porque têm a ver com o Templo de Salomão. Na verdade, o Bernini foi buscar inspiração para estas colunas a uma pintura do Rafael, em que o Rafael pinta o Templo de Salomão e pinta estas colunas assim. São assim todas torcidas, têm uma torção, têm uma espiralada, são todas decoradas. Então, o Bernini pega nesta ideia e faz este baldaquino. Elas não têm todas as mesmas decorações, têm zonas de decoração diferente e são extremamente simbólicas. Por exemplo, essas folhinhas que vocês estão a ver aí nas colunas são as folhas das parras, que simbolizam o vinho, que é o sangue de Cristo. Para além das colunas em espiral, todas decoradas, temos também outros elementos simbólicos, como o pelicano, que simboliza o sacrifício e a ressurreição de Cristo, a fênix, que simboliza a morte e o renascimento. E no topo deste dossel temos uma cobertura que representa o pano de honra. Aqui Bernini colocou emblemas heráldicos da família Barbarini, que era a família do Papa. Por baixo do dossel temos um sol, que é mais um emblema dos Barbarini, e dentro do sol temos a pomba, não é, que representa o Espírito Santo. Esta peça é toda em bronze, é quase da altura de um prédio de 3 andares. Ele levou 10 anos para completar esta obra e é magnífica. Muitas vezes coloca-se a questão, quando se olha para o baldaquino de Bernini, isto é escultura ou é arquitetura? Há realmente aqui uma diferença entre uma coisa e outra? Seja o que for, é uma peça de arte fabulosa. Talvez seja uma mistura de ambas as coisas.
Outra peça que o Bernini fez para o interior desta igreja e que dá a esta igreja assim um toque barroco muito especial é o que está por trás. Na ábside foi colocado um espaço para o trono de São Pedro. O Bernini, na verdade, usou uma relíquia. A cadeira de São Pedro, que dizem que era uma cadeira onde ele se sentava, não é verdade, durante a missa, já estava muito, muito degradada. Então pediram ao Bernini para a restaurar e para a incluir numa peça de arte. E o Bernini forrou-a com bronze e fez isto. A esta peça dá-se o nome de Cátedra Petri, ou seja, o Trono de Pedro. Isto foi realizado entre 1657 e 1666. É de bronze, mármore e estuque. O Bernini baseou-se na antiga cadeira, mas depois decidiu cobrir toda a obra com outras coisas. Temos o quê? Curvas e contracurvas, claro e escuro. O trono tem 4 suportes que são apoiados por enormes esculturas dos doutores da Igreja. Temos na frente o Santo Ambrósio e o Santo Agostinho, que representam a Igreja Ocidental, e atrás temos o Santo Atanásio e o São João Crisóstomo, que representam a Igreja grega. E agora reparem nos doutores da Igreja, que são homens sábios da Igreja. Reparem no trabalho de escultura. Bernini é escultor e Bernini é um escultor barroco, ou seja, não há aqui linhas verticais nem linhas horizontais. O que há aqui são curvas, contracurvas, movimento, expressão. Estas figuras são fantásticas. Reparem no panejamento. Panejamento é o tecido. Normalmente, na escultura clássica, o panejamento cai na vertical. Aqui não. O Bernini vai aqui buscar aquilo que nós, na época helenística, chamávamos o elemento invisível. Porque estas vestes do Bernini estão-se a mover com o vento. O vento é aqui o elemento invisível. Há muito movimento. É fabuloso. Fabuloso. Esta peça está a ascender, não é verdade? Os 4 doutores na igreja têm a cadeira e estão a elevá-la em direção ao quê? Ao resto da obra do Bernini. Temos por cima da cadeira, que é o trono, que se eleva para os céus, uma janela. Esta janela de vidro transparente, de vidro amarelo, que é alabastro, espalha a luz do Espírito Santo, que está aí ao centro. Nada aqui é estático. Temos as vestes das esculturas, temos as linhas curvas das nuvens, tudo aqui é dramático e tudo aqui é ouro e é o claro e o escuro. Isto é muito barroco e isto é muito Bernini. Então, dentro desta igreja, na Basílica de São Pedro, temos muitas obras de arte. Temos também lá a Pietà, do Miguel Ângelo. Claro que eu agora não vou falar aqui de todas. Eu decidi escolher só estas porque são aquelas que são mais barrocas, aquelas que têm mais a ver com o movimento que estamos a estudar. Se quiserem que eu faça uma análise completa da Basílica de São Pedro, eu posso fazer. Deixem nos comentários que eu depois possa preparar um vídeo e gravar. Ela tem aproximadamente espaço para 200.000 pessoas. Tem 190 metros de comprimento e no interior os corredores têm 58 metros de largura. A nave tem 45 metros e meio de altura até à abóbada e esta tem 146 metros de altura ao todo. Com a Basílica de São Pedro terminamos a arquitetura do Barroco. Na próxima semana vamos falar de escultura. Nós falamos de arquitetura, depois escultura e depois pintura, ok? Isto é Itália, porque depois saímos de Itália, vamos por aí fora. Mas por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais atualizações. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de subscrever os nossos vídeos. Deixem qualquer coisa nos comentários, uns miminhos aqui para o Criarte, ok? Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fiquem bem. Tchau!